Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, Obra Missionária Construindo Shalom, aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador desta obra. Já são 23 horas e praticamente 20 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão. O número dessa reflexão é número 257, e quero trazer um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 até 18. E nessa noite, alguns minutos atrás, eu estava ali raciocinando e pensando, porque todas as reflexões que eu trago, eu gosto de refletir, gosto de estudar e pensar. E aí eu estava pensando relacionado à questão do idem, e vendo que dentro dessa ordem que Jesus ordenou aos seus discípulos, ide por todo mundo, ou a nós mesmos nos dias atuais, ide por todo mundo, nesta ordem ele fala que alguns sinais vai nos seguir. E aí eu fiquei pensando nesse texto e analisando que existe verdadeiramente, ou seja, para ser melhor, o nosso idem, ele é verdadeiro ou é clonado? Que é isso, pastor Edson? Vou repetir mais uma vez. O meu idem, o seu idem, ele é verdadeiro ou é clonado? Em outras palavras mais diretas para você entender. O seu idem, o meu idem, ele é verdadeiro ou é pirata? É só uma imitação? Eis a questão. E eu fiquei pensando, porque Deus nos deu uma ordem para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É o texto que eu vou aqui vamos ler aqui para você entender. Por isso que a reflexão é algo maravilhoso, que a gente aprende muito com as reflexões. Porque reflexões vem de refletir. Após uma reflexão dessa, você vai pegar esse texto e vai pensar. Por que os sinais não te acompanham? Por que os sinais não acompanham algumas pessoas? O idem dele é verdadeiro? Ou é clonado? Ou é pirata? Ou é só uma imitação? Porque se não for um idem verdadeiro, com certeza os sinais não vai acompanhar. Então, vejamos o texto no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Pega aí a sua Bíblia e raciocina juntamente comigo. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse, quem foi que disse? Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí segue o texto, versículo 17, que é o chave. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão.
Então, nesta noite, eu quero te chamar a atenção neste texto. Se seu idem, o meu idem, o nosso idem, ele é verdadeiro ou é clonado? É só uma imitação? Porque se for, meu irmão, não vai ter efeito nenhum a nossa obra missionária. Aquilo que nós fomos designados para fazer não vai ter efeito. Como assim, pastor Edson? Vejamos o texto. E aqui fala que Jesus deu uma ordem para nós ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o primeiro passo. Você está indo por todo mundo a pregar o evangelho? Essa é a primeira observação. Se você está indo por todo mundo pregando o evangelho, esse é o primeiro passo de um missionário. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você está pregando o evangelho? Esse é um ponto de vista. Para poder, os sinais te acompanharão. Se o teu idem for verdadeiro, o que você está fazendo é verdadeiro, com certeza você está pregando o evangelho. Porque nós vemos que muitos vão para o campo missionário e dizem que estão pregando o evangelho, mas você não vê nada, absolutamente nada acontecer na vida daquele missionário e nem na vida daqueles que ele diz que está pregando o evangelho. Mas que evangelho esse missionário está pregando? Que não está tendo efeito algum. Porque quando você vai, que Deus Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, quando você prega o evangelho, com certeza algumas pessoas vão se converter a Jesus Cristo. As suas vidas vão ser transformadas, porque o evangelho é o poder de Deus por intermédio da nossa vida. Então, quando você abre a boca e pronuncia o evangelho e prega o evangelho e fala do evangelho, com certeza as pessoas que estão ouvindo, elas vão receber nas suas vidas esse remédio maravilhoso que vai curar a sua alma, as suas feridas emocionais, psicológicas, trazendo a tal ponto do arrependimento para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, primeira observação que você precisa saber é se você está pregando o evangelho ou você está pregando a você mesmo, ou você está pregando outras coisas. Porque aí não tem condição. E aí vão seguindo o texto. Seguindo o texto. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, primeira observação, você está pregando o evangelho. Há uma observação no texto. Se você está pregando o evangelho e as pessoas não estão crendo, aqui fala aqui, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, por que as pessoas não estão crendo naquilo que você está pregando? Porque todas as vezes que Jesus pregava, tirando os fariseus, os saduceus, naquela época, que não criam naquele que está falando, mas todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, tirando dos fariseus e os saduceus, os escribas, todos estavam ali prontos para crer no evangelho. Então, nós temos que
verdadeiramente pregar o Evangelho com ousadia, pregar o Evangelho com poder, pregar o Evangelho sem medo, pregar o Evangelho sem rodeio, para que as pessoas que ouvem o Evangelho saindo da nossa boca, eles possam crer. E a partir do momento que eles venham a crer, eles vão passar pelo batismo. O batismo nas águas, que é o primeiro batismo, e depois o batismo no Espírito Santo, que hoje é raro. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, ninguém crê. E se não crê, ninguém vai ser batizado. E aí é onde está a questão. Então, nós temos que ir por todo mundo quer dizer, aonde tiver ser humano, e nós podemos pegar o Evangelho, nós estamos lá pregando o Evangelho. E esse Evangelho que nós for pregar, com certeza ele tem que ser um Evangelho genuíno, para quando as pessoas receberem esse Evangelho, seja como um antídoto dentro da sua alma, a tal ponto que eles não têm como recuar. Eles aceitarem a Jesus e vir receber o batismo nas águas, né, que é o testemunho público, e depois vir ser batizado com o Espírito Santo, que é selada a sua alma com fogo. E hoje a gente vê que é raro isso acontecer. Muitos dizem que estão pregando o Evangelho, mas ninguém vê, ninguém crê. E dizem se crê, é um crer pirata, é um crer forjado, não é um crer verdadeiro, porque no outro dia a pessoa já não é mais crente, não está mais servindo a Jesus. Então quem transmitiu o Evangelho, transmitiu um Evangelho falso, um Evangelho pirata, um Evangelho clonado. Agora, quando você pronuncia um Evangelho verdadeiro, que as pessoas creem naquilo que você está passando para eles, com certeza eles nunca retornarão mais a pecares ou a ser escravo do mundo. 23 anos eu recebi o Evangelho na minha vida e até hoje eu estou firme, porque eu criei. Alguém que transmitiu o Evangelho para mim, transmitiu um Evangelho verdadeiro e genuíno. É isso que nós temos que ter em mente, temos que observar, nós que somos pastores, obreiros, missionários, que tipo de evangelho nós estamos passando para as pessoas. Porque se nós passarmos um evangelho pirata, um evangelho clonado, um evangelho forjado, um evangelho que não seja verdadeiro, com certeza as pessoas não vão crer. As nossas igrejas vão estar vazias. E não é isso, se você for observar para Jesus, para onde Jesus estava, a multidão estava cercando Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ali pregando um evangelho verdadeiro com ousadia e poder. Ousadia e poder. Então, observe só, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, meu filho, é de responsabilidade nossa, em primeira mão, nós pregar o Evangelho. Porque através do Evangelho, o Espírito Santo de Deus que faz o papel de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é nós que vamos converter o indivíduo e nós vamos convencer ele. Não é isso. Quem vai convencer ele é a mensagem que nós estamos transmitindo a ele, que é o Evangelho. E por esse Evangelho que nós estamos transmitindo, o Espírito de Deus vai lá e convence ele que o Evangelho é verdadeiro, é puro. Mas para isso nós temos que estar convertidos. Para isso nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que as pessoas possam receber esse Evangelho e vir ter transformação. Porque não é perca de tempo. Perca de tempo. Nós passamos anos e anos, dizemos que estamos pregando o Evangelho e você não vê dar fruto, você não vê fruto. E se nós não vemos fruto, o Evangelho que tu está transmitindo, que eu estou transmitindo, nós estamos transmitindo, não é um Evangelho genuíno, é um Evangelho clonado, é um Evangelho pirata, é um Evangelho forjado, descendo
para o texto, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão o demônio, falarão em novas línguas. Então, além do evangelho que nós estamos transmitindo para aquelas pessoas, elas vão crer. Primeiro ponto, elas vão crer. Segundo, elas vão ser batizadas nas águas. Terceiro, elas vão ser batizadas no Espírito Santo. E quarto, os sinais vão acompanhar ela, porque elas crêem no nome de Jesus. E aí, a partir do momento, elas vão receber autoridade para expulsar os demônios e falar em novas línguas, que nós entendemos, nós como pentecostal, como seja batizado com o Espírito Santo, selada a alma com fogo, né? Selada a alma com fogo. E aí fala: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão o demônio, falarão em novas línguas. Então, quando diz ide por todo mundo e pregar o evangelho, quem já está pregando o evangelho, esses sinais há muito tempo que está já nos acompanhando. Se esses sinais não estiverem nos acompanhando, as pessoas que nós estamos pregando esse evangelho elas não vão receber algo poderoso para transformar a sua vida, porque nós não temos os sinais. Se nós não temos os sinais na nossa vida, nós como missionário, pastor, obreiro em geral, como é que eles vão receber esses sinais? Eles só vão receber esses sinais se esses sinais estiverem na nossa vida. Se nós verdadeiramente colocar, né, as mãos nas pessoas, ou seja, se nós verdadeiramente cremos no nome de Jesus, e se nós colocarmos a mão nos demônios, relacionada à questão dos demônios, vai ser expulso, e falar em novas línguas. Então, aqui nós vemos dois sinais. Se isso não está acontecendo na nossa vida, se você não tem autoridade para expulsar demônio, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo de Deus, como que as pessoas vão ser batizadas? Você não vai transmitir algo verdadeiro a elas. Então, seguindo o texto, aí fala: pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E colocará a mão sobre os enfermos e curarão. Então, esses sinais têm que ser transmitidos para as pessoas que nós anunciamos o evangelho. Se esse evangelho, se esse idem nosso, ele for clonado, meu amigo, não vai não. O nosso idem não pode ser clonado. Ele tem que ser verdadeiro, porque se ele for verdadeiro, o evangelho que nós estamos transmitindo não vai ser pirata não, e não vai ser clonado também não. Agora, se nosso ídolo aqui, ele não é verdadeiro, é clonado, o nosso evangelho também que nós transmitimos para ele vai ser do mesmo jeito, é uma farsa, não vai ter mudança, a pessoa não tem mudança de jeito nenhum. Então, essa é uma observação que eu tenho raciocinado e tenho colocado em prática. Todas as vezes que eu trago uma reflexão nesse canal, eu quero que as pessoas absorvam esse conhecimento, tomem posse dessa reflexão e coloquem nas suas vidas para ter mudança. A reflexão aqui é a reflexão número 257, quase 300 reflexões. E com certeza, essas 36 pessoas que já estão inscritas no canal, eu desejo que você tome posse. Não só ouça as reflexões que o pastor traz, não só veja, mas coloque em prática para que isso possa verdadeiramente as suas vidas ser transformadas. Porque se você ouve as reflexões que eu estou passando nesse canal, mas você não coloca em prática, você não vai ter mudança. Ah, pastor S, mas cadê o efeito que você está falando? O efeito justamente é isso. Aqui, o missionário vai transmitir o evangelho, mas as pessoas precisam crer. Você precisa crer.
naquilo que eu estou transmitindo para você, para que esse evangelho possa ter um efeito na sua vida e vir começar a dar fruto. A dar fruto. As coisas mudar na sua vida, o seu caráter mudar, o seu caminhar mudar, o seu perfil mudar, a sua alma ser sarada. E aí começa as coisas a acontecer na sua vida. Senão, meu amigo, minha amiga, fica muito difícil para você transmitir o evangelho para outras pessoas. O que eu estou transmitindo para você aqui, ele é verdadeiro, é o poder de Deus, é o remédio que cura a alma, é o remédio que cura qualquer ferida, tanto emocional como psicológica. A palavra de Deus, o evangelho que Jesus nos deixou para anunciar a toda a criatura. Então, se você crê, com certeza você vai ser batizado, tanto nas águas como no Espírito Santo. E esses sinais vão te seguir. Você não vai seguir os sinais, eles te seguirão, esses sinais. Se você estiver lá no café da manhã, esses sinais estão na sua vida. Se você estiver lá no almoço, esses sinais estão contigo lá. Lá no jantar, ele está. Lá quando você estiver na sua cama, ele está. Quando você amanhece, ele está. Lá no trabalho, onde você estiver, ele está. Aonde você estiver, esses sinais estão contigo. E aí, quando você anunciar o evangelho, com certeza as pessoas que ouvirem a palavra que sai da sua boca, com certeza, ou mais cedo ou mais tarde, elas vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. E esses sinais, automaticamente, dentro de um campo espiritual, será transmitido para as suas vidas. E elas, quando começar a anunciar esse evangelho, as outras pessoas vão receber também esses sinais que acompanham. Então, o campo missionário não é fácil. Não é fácil o campo missionário. E aí eu fiquei pensando relacionado a essa questão de uma parte aqui, desse texto, que fala aqui que eu até grifei: se algo mortífero beberem, de modo algum fará mal. E aí eu fiquei pensando, 6 anos que eu estou aqui no campo de Manaus, pregando o evangelho, e nós enfrentamos um momento tão difícil que foi esse momento da pandemia aí. Momento difícil, que muitos ficaram com grilo na cabeça, relacionado à questão do remédio para curar esse vírus. E aí abriram muitos questionamentos na nossa vida, nas nossas mentes. Será se o remédio que nós tomamos foi um remédio mortífero? Será se essa vacina que nós tomamos, ela vai fazer um efeito positivo ou um efeito colateral para nos matar? Muitos pensaram dessa maneira. Eu não vou tomar essa vacina, porque se eu tomar essa vacina, ela pode até nos matar. Aí tomemos a primeira dose, tomemos a segunda dose, e alguns que já é idoso, vem a terceira dose. Agora imagine se nós estivermos tomando o remédio errado, que seja algo mortífero. Mas a Bíblia fala que para o crente em Jesus Cristo, para aqueles que crerem no nome de Jesus, ainda que nós tomarmos alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Porque praticamente o remédio veio aí, mas um remédio quase forçado você tomar. Quase forçado. Se não tomasse o remédio, você não poderia viajar, né? Seu passaporte era bloqueado, o seu emprego você perdia, muitos benefícios caíam por terra porque você não tomou o remédio. E a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose. E aí nasceram os questionamentos na mente de muitos, que eu ouvi as pessoas falarem: rapaz, depois que eu tomei esse remédio, apresentou algumas coisas meio esquisitas na minha vida. Estou sonolento, né? Estou sempre gripado, estou com um pouco de cansaço,
né? Muitas vezes estressado, agoniado, sem paciência, ansioso, meu Deus, e aí vem aquele questionamento na nossa mente: tomamos o remédio errado? Ingeriram o remédio errado na nossa vida, no nosso corpo? Será que esse remédio verdadeiramente combate o Covid-19 ou é só um oba-oba? Isso são questionamentos que vêm nas nossas mentes. Essa é uma reflexão. Não que eu esteja levantando algo contra a vacina. Quem sou eu? Mas são questionamentos que vêm nas nossas mentes, como todos os dias eu ouço as pessoas se questionando, dando esses fatores. Hoje mesmo eu estava aqui conversando com meu filho sonolento, que antes era esperto. Você não via menino sonolento, agora só vai dormindo. Ah, tô cansado. Ah, tô isso. Ah, tô aquilo. E aí eu fiquei assim pensando. Isso foi depois que tomou o remédio, tomou a vacina, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, e agora só vai sonolento, só vai cansado, irritado. E aí na minha mente veio aquilo: será se tomamos o remédio errado? E aí, o que fazer? Se for mortífero? Mas aí veio a resposta. Eu fui lá para a Bíblia e vi aí, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, fala. Ainda, aqui fala: e se algo mortífero beber, de modo algum fará mal. Por quê? Porque nós tomamos essa vacina sabendo não que ela era mal, que era isso, mas tomemos de consciência livre. Mesmo que seja tipo livre, entre aspas, quase forçando você a tomar, mas tomemos. E aí o efeito colateral a gente percebe que está vindo nas nossas vidas. Eu pessoalmente também eu senti algumas coisas esquisitas. Eu vi também meio sonolento. Quando é de tarde, já estou na marra, já quero estirar no chão para dormir. E antes eu não tinha isso, de jeito nenhum. Ia para a academia e malhava mesmo, levantava peso ali mesmo, marombava mesmo. E agora eu só faço fazer a matrícula na academia, pago lá e acabou. Vou 2 ou 3 vezes porque não tenho mais ânimo, não tenho mais coragem. Assim, meio cansado, meio afadigado, sonolento. O coração a gente vê que está batendo pouco, o batimento cardíaco está bem pouquinho. Quase tem dia que quase você amanhece, parece que vai desmaiar. A minha esposa aqui sempre com dor de cabeça, irritada, sem paciência, tudo isso depois que tomou a vacina. Então, dentro do campo missionário não é fácil. Nós vamos enfrentar muita coisa nessa nossa vida. Por isso que Jesus disse: no mundo nós vamos ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós estamos aqui de pé pela misericórdia de Deus, vencendo. Praticamente já vencemos o Covid-19. Mesmo tendo essas ações, essas coisas esquisitas que nós estamos sentindo, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Pode ser que seja um efeito positivo. Não estou aqui falando mal da vacina. É o sintoma que a gente está sentindo relacionado a isso. E eu não sei se alguns têm coragem para se manifestar e falar. Eu estou tendo aqui, dando essa reflexão, a liberdade para falar dentro desse assunto. Então, o nosso idem, ele não pode ser um idem clonado, pirata, de maneira nenhuma, porque não, o evangelho que nós transmitimos não vai ter efeito algum, de jeito nenhum. Então, esse momento que nós já estamos passando e já está surgindo aí, já surgiu a nova variante, já surgiu aí outro vírus aí
por intermédio do Covid, e está ainda andando aí, não acabou ainda não. Então nós temos que estar arraigado em Jesus Cristo, debaixo dessa proteção poderosa, para que, se a gente tomar alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Nós, missionários, pastores que estão no campo missionário, temos que observar isso, saber o que nós estamos tomando, sabemos o que nós estamos bebendo, para que a gente possa orar e os efeitos colaterais não venham acontecer na nossa vida, venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Essa é a reflexão número 257 pela misericórdia. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.